Depois de um primeiro filme que pegou todos de surpresa por apresentar inovações técnicas no que se refere à animação e por contar uma história simples, porém relacionável e emocionante, em 2023 Homem-Aranha no Aranhaverso ganhou a sua sequência, Homem-Aranha através do Aranhaverso. Desta vez contando com a participação de muito mais seres-aranha no decorrer da história, o filme carrega uma trama na qual acompanharemos mais ainda o crescimento de personagens como Gwen, Peter B. Parker e principalmente Miles Morales. Além de agora também termos a presença de Miguel O'Hara, que aqui nessa história é o Homem-Aranha responsável por manter a estabilidade de todos os universos, impedindo que algo inevitável e essencial para a continuidade da existência de determinada dimensão de algum aranha deixe de acontecer para que assim a segurança desse respectivo universo continue intacta. E essas coisas inevitáveis são chamadas de eventos canônicos aqui. São esses eventos que vão criar dilemas que guiarão nossos personagens neste filme que eu terei o prazer de discutir. Eu me chamo Domingos e você está no Hora de Ver TV. Primeiramente, eu preciso dizer que antes do filme ser lançado, parte do marketing dele consistia em dizer que ele seria uma das animações mais longas a serem exibidas nos cinemas, dando a impressão de que ele, apesar de ainda ser uma animação infantil, traria mais profundidade ainda aos personagens, fazendo uso de assuntos mais densos e, para que isso fosse viável, mais tempo de tela seria preciso para discutir tais questões. Essa ambição é perceptível logo nos primeiros momentos do filme, quando decidem não dar foco no protagonista da história logo de cara e sim mostrar parte da história da Gwen tentando lidar com seus problemas e querendo se encaixar em alguma coisa para preencher o vazio que ela sente desde que matou sem querer o seu melhor amigo Peter Parker, que na história do universo dela havia se transformado no vilão lagarto após querer se vingar de valentões do colégio. O incidente com o Peter Lagarto fez com que o pai de Gwen, que é policial, queira ainda mais abordar e prender a Mulher-Aranha, pois ele pensa que a heroína matou propositalmente o Peter Parker. Depois de se encontrar com o Miguel e a Jessica Drill, Gwen é recrutada para a elite dos aranhas que trabalham para manter a ordem no Aranhaverso. E antes de continuarmos o vídeo, eu preciso avisar a vocês que eu também tenho que manter a ordem nesse canal. Então é por esse motivo que eu peço para que você deixe o seu like aqui pra gente, porque isso nos ajuda muito. Se você já fez isso, meu muito obrigado. Considere que a sua ação de apertar no botão de like deste vídeo é como um evento canônico que vai garantir que este canal continue produzindo vídeos. Mais uma vez, muito obrigado e vamos voltar para o nosso conteúdo. Após o trecho no qual é mostrada parte da história da Gwen, nós somos transportados para o universo do Miles que agora, como é de costume na vida dos Homens-Aranha, precisa conciliar a sua vida de super-herói com as responsabilidades como estudante, família e pessoas de seu convívio. Ele é apresentado enfrentando o Mancha, um adversário que a princípio poderíamos pensar que é apenas o vilão fraquinho da vez, mas que depois de muito ressentimento e desejo de vingança, se torna uma verdadeira ameaça para todos os heróis e universos que fazem parte da história do filme. O Mancha nasce por influência do colisor do primeiro filme. O personagem estava presente na hora em que o Miles explode o equipamento multidimensional e uma das consequências do acidente, além de ter ficado irreconhecível, o Mancha ganhou o superpoder de se teletransportar através de portais. Logo depois ele descobre que consegue viajar entre universos por conta própria, decide ficar cada vez mais poderoso ao se alimentar da energia dos colisores de outros universos e resta aos heróis aranha principais do filme se reunirem para tentar deter o vilão. Toda a parte dedicada a estabelecer como está a relação do Miles com a Gwen antes dos dois personagens irem até a central da Força de Elite conhecer o Miguel e saber o que está acontecendo com o Aranhaverso é importante para tudo aquilo que o filme vai discutir durante toda a sua duração. O Miles ainda está no segundo ano, mas já tem grandes ambições no que se refere à sua vida acadêmica, querendo estudar na Universidade de Princeton, em Nova Jersey, que, de acordo com ele, é a melhor em pesquisa quântica do país, o que é reprovado pela sua mãe logo de cara por ela achar que é longe demais e que no Brooklyn também existem excelentes faculdades. A mãe do Miles estava apenas preocupada com ele e com medo, pois seu filho estava crescendo muito rápido, uma coisa normal de pais sentirem pelos filhos. No entanto, ela o incentiva depois de conhecer a Gwen. Essa conversa que mãe e filho têm na festa de comemoração da promoção do cargo do pai do Miles no trabalho como policial serve para motivar o Miles a se opor ao Miguel O'Hara que
tenta fazer todos os eventos canônicos acontecerem para nenhum universo correr o perigo de ser apagado, pois não há garantia de que, caso um evento desses deixe de acontecer, a dimensão onde ele foi impedido vai deixar de existir. O embate entre Miguel e Miles é uma das melhores coisas de toda a trama do filme. Miguel é um Homem-Aranha que se sentia insatisfeito em sua realidade e descobriu que em outra ele tinha morrido deixando uma família para trás. Portanto, ele viajou para essa dimensão para substituir o seu equivalente daquele universo e ter uma família com quem ele pudesse ser feliz. Como ele não deveria estar naquele mundo, o universo se deteriorou por completo, deixando várias vítimas e um trauma gigantesco no próprio Miguel, que causou tudo aquilo e agora se sente culpado. O Homem-Aranha meio vampiro se depara com Miles, que agora vai contra o seu plano de deixar as coisas acontecerem porque elas precisam acontecer, pois Miles quer salvar seu pai, já que a morte dele é algo que está nos planos de seu universo e contará como um evento canônico. Miles com toda certeza não sente tanta segurança nas palavras de Miguel e acredita que dá para fazer as duas coisas, salvar seu pai e manter seu universo intacto. E é a partir disso que acontece uma das cenas mais bonitas, não só visualmente falando, que é um espetáculo, mas também na questão do roteiro. A parte em que o Peter B. Parker conversa com Miles durante a perseguição em Nova York é belíssima. E o filme fica mais emocionante aí, com uns seguindo o Miles para convencê-lo e outros para impedir de forma mais direta que ele atrapalhe um evento canônico. E da mesma forma que alguns aranhas estão seguindo o Miles para ajudá-lo, você também pode me seguir aqui para poder me ajudar. E como você faz isso? Simples, é só você clicar aí no botão de se inscrever e ativar o sininho para poder receber todas as notificações para você não ficar por fora de nada do que a gente lança aqui no canal. E se você desejar nos ajudar de uma maneira mais direta, nós temos um QR Code do nosso Pix passando aí na sua tela e também temos a chave do Pix para você nos ajudar da maneira que você achar melhor. Meu muito obrigado a todos os apoiadores do mês e vamos voltar para o nosso vídeo. Muito do que é discutido na animação é sobre escolhas. Se no primeiro filme o Miles tinha que decidir se seria o Homem-Aranha, nesse aqui ele precisa pensar em como ele vai ser não apenas o Homem-Aranha, mas como ele será o próprio Miles daqui pra frente, tendo a confiança de que ele consegue ser diferente dos outros aranhas escrevendo a sua própria história. Miles passa o filme todinho querendo abraçar novas oportunidades e sempre acaba frustrado por dizerem que ele não está apto para essas experiências. Num primeiro momento, seus pais ficam receosos por ele querer se mudar para Nova Jersey para estudar, e Miguel diz que ele não deveria ser um aranha, porque a aranha radioativa que o picou nem era para estar em seu universo, uma vez em que ela foi trazida de outra dimensão pelo cientista da Alchemax que viria a ser o Mancha. Pois é, o vilão criou o herói e o herói criou o vilão nos eventos do primeiro filme. E falando no Mancha, ele é um personagem super carismático e engana muito bem, o que pode fazer o espectador realmente pensar que ele é o vilãozinho bobo da semana, quando ele aparece no começo do filme. Mas essa percepção sobre ele passa a partir do momento no qual ele começa a ter um pouco mais de profundidade, quando o próprio revela o seu passado para o Miles e quando descobre que um de seus poderes lhe permite viajar para outras realidades. Momento esse que resulta numa das cenas mais divertidas que esse filme pode oferecer, com o Mancha simplesmente parando no universo dos filmes horrorosos do Venom e numa dimensão em que a realidade é formada por peças de Lego. É sério, quando essa cena aparece é aí que se percebe que, ironicamente, as pessoas que conceberam esse filme não estavam de brincadeira. A criatividade pode rolar solta e cada momento pode, muito provavelmente vai, surpreender quem está assistindo, seja pela história ou pela inventividade aplicada nas técnicas de animação e direção. O filme acaba com a caçada ao Miles e com a Gwen decidindo ajudá-lo, reunindo os aranhas principais deste filme e os do primeiro. É interessante a forma com a qual abordaram a Gwen-Aranha nesta história, porque ela rouba muito a cena em vários momentos e não haveria problemas caso a equipe de produção decidisse assumir ela como protagonista, uma vez em que o filme começa e termina com ela em foco tomando as rédeas de como ela vai se portar como pessoa e como super-heroína, finalmente se encaixando em um grupo sabendo que não está mais só. O
final do filme consegue ser satisfatório por causa do arco de personagem da Gwen, que é o único que se encerra, tendo em vista que o Miles foi parar no universo errado de onde a sua aranha radioativa veio, e onde o tio Aaron está vivo, seu pai está morto, e o próprio Miles dessa realidade se transformou no vilão gatuno que agora, por conta da morte do pai, trama algum tipo de vingança com o nosso Miles. O filme termina com um gancho enorme para o terceiro filme, nos mostrando o que poderia acontecer com o Miles e com o seu universo se nada do que aconteceu no primeiro filme tivesse acontecido. A dimensão do Miles gatuno é uma perspectiva do que poderia ter ocorrido com o Miles que a gente já conhece, demonstrando que as decisões tomadas na vida de uma pessoa são frutos das circunstâncias e de tudo o que acontece ao seu redor. E essa discussão é bastante rica, bem como a dúvida da Gwen sobre estar ao lado do Miguel ou ajudar o Miles, coisa que ela desabafa com seu pai, que finalmente a aceitou como Mulher-Aranha. O filme tem um visual espetacular, tal qual o primeiro Aranhaverso, com cenários e personagens diversos, feitos com estilos diferentes uns dos outros e uma história deliciosa. Existem coisas que podem incomodar alguns, como o fato de que o filme tem um personagem politizado escrito de forma cínica e caricatural, que muitas vezes trata como piada pautas e lutas importantes, a história é inconclusiva mesmo tendo um final para um de seus personagens principais, e o filme tem muitas referências que só quem acompanha o universo de super-heróis no cinema vai entender, o que afasta o público casual, que é a maioria e que em tese precisaria só assistir ao primeiro filme para aproveitar tudo oferecido pelo segundo. Mas mesmo assim ele é emocionante, divertido, absurdamente belo e mesmo sendo claramente apenas uma parcela de uma história muito maior, Homem-Aranha através do Aranhaverso termina gerando bastante expectativas.